um manuscrito desaparecido e uma pista escrita à mão com sangue. Bem-vindo ao Silent Red. Eu sou seu anfitrião raro. Escreva nos comentários de onde está nos ouvindo. Menos adoro saber. Sua presença aqui torna tudo ainda mais especial. Vamos ao mistério. E ainda assim, você não o encorajou? O escândalo, quando finalmente se espalhou pelos corredores da elite literária de Bloomsbury, chegou não com um estrondo, mas com o farfalhar polido de pergaminho. Sir Hugo Falkirk, menos autor, acadêmico, colecionador de manuscritos raros, foi encontrado curvado sobre sua escrivaninha antiga, com uma taça de armagnac inacabada ao lado e um envelope aberto, endereçado com sua própria letra, ao lado de sua mão imóvel. A tinta havia se derramado de sua caneta em uma única e contundente mancha, carmesim, como sangue. A princípio, a imprensa se agitou com a tragédia, considerando-a um ataque cardíaco ou talvez um derrame leve. Afinal, Sir Hugo estava com quase 78 e era conhecido por se entregar tanto à leitura noturna quanto ao vinho do Porto. Mas os boatos começaram menos primeiro, no Reform Club. Depois, no lançamento da Montecore Press, na noite seguinte. Era um manuscrito. O manuscrito. Um enigma literário de origem europeia, contrabandeado de Budapeste do Pesgara em circunstâncias ambíguas e recentemente adquirido por Falkirk em um leilão privado em Viena. Um rascunho inicial, até então, desconhecido de uma novela que se acredita ter sido escrita pela mão de Kafka, menos metade em alemão, metade em húngaro, e permeada por alusões políticas radicais que poderiam ter reescrito capítulos inteiros da história literária do século XX. Nunca se pretendia que saísse da Hungria. Seu rastro terminava no escritório de Sir Hugo. Ou assim parecia, pois quando o manuscrito foi procurado menos na escrivaninha, no cofre, entre os folhos encadernados em couro verde que forravam as prateleiras de seu escritório, ele havia desaparecido. O inspetor-chefe Cray, da Scotland Yard, foi chamado, mais para preservar as aparências do que por genuína esperança. Suicídio foi rapidamente descartado. Não havia bilhete, e a causa da morte de Sir Hugo foi envenenamento por digitálicos, administrado, com muita astúcia, em uma compota caseira servida durante o jantar da noite anterior. Geleia de ameixa temperada, espalhada sobre pão húngaro quente. E a reunião? Apenas 5 convidados, todos com laços com Sir Hugo, agora imersos no mistério como tinta em uma página rasgada. A lista de convidados parecia um salão literário que deu errado. Lydia Marston, uma crítica de língua afiada. E essa amante de Sir Hugo, cuja carreira foi feita menos, e mais tarde quase destruída menos, por seu patrocínio Professor Imre Kovács, visitante da Universidade de Budapeste, que alegou ter visto o manuscrito primeiro e alertou Sir Hugo para não publicá-lo. Philip Drexler, agente literário de Falkirk, cujos erros financeiros vieram à tona recentemente, Clara Falkirk, a segunda esposa muito mais jovem de Sir Hugo, cuja pachínquia e herança menos eram ambas questões de especulação silenciosa. Miles Headstring, um jovem biógrafo nervoso que escrevia a vida definitiva de Sir Hugo e cujas anotações, aliás, também haviam desaparecido. Foi Clara quem ligou para Poirot. Ou melhor, ela enviou um telegrama menos entregue em sua residência em Whitehaven Mansions por um rapaz de boné vermelho vivo, ofegante de subir as escadas, parada urgente uma questão de vida e legado. Para suspeito de assassinato. Parar o discernimento de Poirot é necessário parar, Clara. Falkirk Poirot leu a mensagem enquanto mexia sua tisana. Ele dobrou o telegrama cuidadosamente. Colocou-o ao lado do pires e disse em voz alta, embora apenas seu bigode parecesse estar:
ouvindo um assassinato do tipo literário. Uma mistura muito curiosa. Hashnis, Monhame. Vamos para Bloomsbury. Mas traga-o sobretudo. Suspeito que a tinta ainda não secou. O táxi preto deslizava pelas ruas de Bloomsbury, encharcadas pela chuva, como um besouro. Os limpadores de para-brisa sibilando no para-brisa, com um ritmo constante que Poirot parecia achar reconfortante. Ele estava sentado ereto, as mãos enluvadas, cuidadosamente dobradas sobre o guarda-chuva, o bigode impecável, apesar da umidade. E sua frente. O capitão Hastings, menos chamado de um fim de semana tranquilo no campo, observava Poirot com a mesma curiosa mistura de admiração e confusão que sempre demonstrava quando o amigo entrava em um de seus silêncios pensativos. Parece um caso peculiar, disse Hastings por fim, limpando um fiapo da manga. Um acadêmico assassinado, um manuscrito desaparecido e geleia húngara. Devo admitir, Poirot, que ainda não entendi bem o motivo. Poirot virou a cabeça lentamente, erguendo uma sobrancelha. Não, mon ami, porque você está procurando o motivo como uma questão de circunstância, mas nunca é inteiramente circunstancial. É psicológico. A geleia de ameixa é apenas o método. O manuscrito, o motivo, talvez. Mas o que importa mais é o que as pessoas naquela casa acreditavam sobre o manuscrito. Isso nos dirá mais do que quaisquer páginas faltando. O táxi parou em frente a uma casa alta em estilo georgiano, com eira, subindo pela fachada. Lâmpadas a gás tremulavam ao longo da rua e um policial permanecia discretamente do lado de fora do portão de ferro forjado. Poirot saiu com cuidado, como se estivesse atento às imperfeições da calçada, e ajustou o ângulo do chapéu. Hastings o seguiu, com o sobretudo já encharcado nos ombros. Lá dentro, a casa exalava um ar de riqueza silenciosa, menos tapetes orientais, painéis de madeira escura, o aroma de cera de abelha e livros antigos. Clara Falquerque os encontrou na sala de estar, vestida de preto de luto, com os cabelos ruivos presos num coque severo que pouco ajudava a suavizar a tensão ao redor dos olhos. Monsieur Poirot, obrigada por vir tão rápido. E me disseram que o senhor nunca se envolve, a menos que o assunto seja sério. Poirot inclinou a cabeça. A senhora estava certa em me chamar, madame. O morto não é apenas seu marido. Ele é um homem em torno do qual segredos se acumularam como poeira nos cantos. E agora, com sua permissão, preciso remexer nessa. Poeira, ela deu um sorriso fraco. Farei qualquer coisa para ajudar. Só quero a verdade. Bem, então começarei imediatamente. Poirot percorreu a casa como se estivesse memorizando seu formato. Notou os leves arranhões no batente da porta do escritório, recentes, como se alguém a tivesse forçado. Uma mancha escura na borda da escrivaninha. Um leve aroma de amêndoas ainda pairava no ar. Não era da geleia nem da bebida, mas de algo mais. Clara os conduziu de volta à sala de estar, onde os convidados restantes se reuniram a pedido de Poirot. Hastings notou suas expressões cautelosas, defensivas, entediadas, cada um sentado como se estivesse em um palco. Lydia Marston estava sentada rigidamente perto da lareira, com o olhar penetrante e sem piscar. Um cigarro ardia em sua mão esquerda. Ao lado dela, o professor Imre Kovács brincava com seu relógio de bolso, os dedos tremendo, apesar da calma em sua expressão. Drexler estava perto do carrinho do bar, girando conhaque em um copo de vidro lapidado, enquanto Miles Headstream pairava perto da estante, segurando um diário encadernado em couro como se fosse um escudo. Poirot ocupou seu lugar no centro da sala. Meus amigos, começou ele gentilmente, precisamos revisitar a noite da morte de Surugu, não como vocês se lembram, mas como ela foi verdadeiramente horrível. Ninguém se moveu. Farei a cada um de vocês algumas pequenas perguntas. Elas podem parecer sem importância. Isso é intencional, pois é nas pequenas coisas que a natureza humana se revela. Ele se virou para Lydia.
Mademoiselle Marston, a senhora jantou aqui na noite anterior ao assassinato, não é? Diga-me. Surugo falou do manuscrito. Lídia inalou a fumaça e expirou lentamente. Ele não falou de outra coisa por semanas. Chamou-a de sua última grande revelação. Ele pretendia publicá-la anonimamente para causar comoção. Ele mostrou para você? Não. Disse que não era seguro. Disse que mãos erradas iriam distorcê-lo e transformá-lo em propaganda política. Poirot assentiu. E o senhor professor? Kovács, o estudioso húngaro, alisou o bigode, um eco inconsciente do próprio Poirot. Eu o avisei para não publicá-lo. Não por questões políticas, mas porque estava inacabado, fragmentado. Prejudicaria a reputação do homem a quem é. Mas você tinha visto? Só por um breve momento, em Budapeste, anos atrás, antes de desaparecer. Os olhos de Poirot se estreitaram ligeiramente, mas ele não disse nada. Virou-se então para Drexler. Diga-me, senhor, sua agência se beneficiaria muito com tal publicação? Drexler deu uma risada curta. Mais do que grande, o nome de Surugo ligado a esse tipo de descoberta literária. Seríamos cortejados por todas as editoras universitárias do continente. Eu fiz, mas ele ficou paranoico. Começou a trancar o cofre à noite. Parou de confiar nas pessoas. Até você, principalmente eu, murmurou Drexler, esvaziando seu copo. Poirot deu um passo em direção a Mayales. E você, meu amigo jovem? E a sua biografia? Eu estava quase terminando, disse Mayles rapidamente. Mas não posso terminar agora. Metade das transcrições das minhas entrevistas sumiram. E o manuscrito, bem, era para ser um momento culminante do seu legado. Agora sumiu. Sumiu tudo. Poirot estudou o rosto do jovem por um longo momento. E você leu? Não. Mayles balançou a cabeça veementemente. Quer dizer, eu vi 1 ou 2 páginas quando ele deixou cair uma vez, mas eu nunca... Ele não me deixou. Poirot cruzou as mãos atrás das costas, tão curioso. Um manuscrito inestimável. Uma casa cheia de mentes literárias, e ainda assim ninguém o leu. Ou, pelo menos, ninguém admite para lê-lo. Ele se virou para Clara. Madame, onde o manuscrito estava guardado? No cofre da escrivaninha, eu acho. O Hugo mudou a combinação recentemente. Eu não sabia. Poirot inclinou a cabeça. E, no entanto, alguém o fez. O cofre foi aberto. O manuscrito foi removido. A questão é, por quê? E, mais importante, quando? Elle deu um passo para trás, deixando o silêncio tomar conta da sala. Hastings falou pela primeira vez. Você acredita que o assassinato não foi só para obter o manuscrito? Poirot não respondeu diretamente. Ele estava olhando para uma pintura. Sobre a lareira, menos um retrato a óleo de Surugo, em sua juventude, segurando um livro aberto. Os olhos de Poirot se voltaram para o livro. Diga-me, senhora, essa pintura sempre foi assim? Clara franziu a testa. Por quê? Poirot avançou, estendendo a mão delicadamente em direção ao canto inferior. Com os dedos enluvados, tocou a lombada pintada do livro, logo acima dela. O contorno mais tênue de uma costura colada. Com um movimento silencioso, ele abriu a borda da tela. Dobrado para dentro, plano e seco, havia um maço de papéis, datilográfidos anotados pela letra meticulosa de Sir Hugo. O manuscrito, disse Poirot simplesmente. Ou talvez só parte dele. Todos respiraram fundo. Hastings se inclinou. Mas, se está aqui, Poirot, então por quê? Poirot levantou a mão. Não é o manuscrito que nos diz por que Surugo morreu. É o temerdo que poderia revelar. Ou pior, o medo de que pudesse não ser real. Ele se virou para o grupo atordoado. Agora, a declaração de Poirot pairou na sala como a nota final de uma sinfonia
não resolvida língua. Se moveu. A mão de Clara Falkirk tremia levemente, enquanto ela olhava para o manuscrito redescoberto, meio escondido no verso do retrato de seu falecido marido. É a coisa real, ela sussurrou. Poirot deu de ombros, pequeno e elegante. Sim. Genuíno ou uma falsificação? Sim, é interessante, mas o que é mais importante? Para mim é quem sabia que estava escondido ali, e quem sabia que não estava, como todos alegavam, no cofre da escrivaninha. Ele se virou para o grupo silencioso mais uma vez, seu olhar demorando-se mais um segundo. No professor Kovacs. Veja bem, continuou Poirot gentilmente, a questão não é apenas quem tinha acesso ao manuscrito, mas que tinha conhecimento suficiente da mente de Surugot para adivinhar onde ele poderia escondê-lo. O professor Kovacs respondeu secamente. Você quer dizer que eu sabia? Poirot inclinou a cabeça. Você conheceu Surugot na época da universidade. Vocês se correspondiam com frequência. Você estudou não só o trabalho dele, mas também seus hábitos. Isso é bem diferente, não? Kovacs ajustou o colarinho. Sim, mas eu não o matei. Isso ainda está para ser visto. Poirot foi até a escrivaninha onde Surugot fora encontrado, agora sem papéis, mas ainda com a leve descoloração onde a mancha de tinta carmesim havia secado. Ele fez um gesto para que Hastings se aproximasse. Meu amigo, que você vê? Bien, disse Hastings, inclinando-se sobre a mesa, um anel de vidro da bebida dele. Um pouco de poeira. A mancha de tinta, é claro. Uma bem grande. Poirot bateu com um dedo na mancha. Exatamente. Mas repare no formato. Tá vendo? Não de uma garrafa com tampa, de uma liberação repentina e incomum da caneta. Suspeito que o veneno fez efeito enquanto ele escrevia. Sua mão tremeu. A caneta escorregou e... Voi lá? Ele se virou novamente. Desta vez para Clara. Seu marido era um homem exigente, não é? Sim, ela disse suavemente. Ele era obcecado por limpeza, simetria menos tudo em seu devido lugar. Até o tinteiro tinha que ficar em um descanso de couro. Exatamente, repetiu Poirot. No entanto, esta mancha está descontrolada. Feia. Um homem como Surugot jamais deixaria uma mancha como esta de livre e espontânea vontade, a menos que estivesse à beira da morte. O que me sugere que ele mal havia começado a escrever quando foi atingido pelo veneno. Poirot abriu a gaveta da escrivaninha e retirou uma carta pela metade. As últimas palavras de Surugot Falkirk, murmurou. Agora sei o que devo fazer. Se for real, então deve. Poirot fez uma pausa. Isso é tudo. A caneta se perde. Lydia Marston deu uma risada curta e sem humor, dramático até o fim. Os olhos de Poirot se voltaram para ela, mas não tolo. Isso nos diz 3 coisas importantes. Primeiro, ele estava sozinho quando o veneno fez efeito. Segundo, ele estava se preparando para agir, para publicar ou destruir. E terceiro, ele não tinha mais certeza do que o manuscrito realmente era. Philip Drexler inclinou-se para a frente na cadeira. Quer dizer que ele tinha dúvidas sobre a autenticidade? Possivelmente. Ou talvez sobre sua origem. A língua, pelo que entendi, é híbrida menos parte alemão, parte húngaro. Um falsificador astuto poderia misturar estilos literários com perfeição suficiente para enganar a maioria dos leitores. Mas Surugot teria detectado isso. Com o tempo, Kovacs pigarreou. Foi real. Estou convencido disso. Poirot inclinou a cabeça. Você querer para ser real. Isso não é a mesma coisa. Ele caminhou lentamente pela sala, parando na estante onde estava o jovem Miles Hedstrom. Você estava registrando os eventos da vida de Surugot, não estava? Sim, respondeu Miles rapidamente. Ele me deixou entrevistá-lo por horas. Ele até me deu acesso às suas cartas e anotações pessoais. E você, por acaso, ouviu algo que sugerisse que ele temia por sua vida?
Mayales hesitou. Não, bem, não com tantas palavras, mas ele estava diferente, ultimamente nervoso, assustado com as sombras. Poirot assentiu. E ele mencionou alguém o pressionando? Uma pausa. Mayans olhou para Drexler e depois para Lydia. Ele disse que as pessoas iriam faça qualquer coisa a possuir o manuscrito, que era algo perigoso de se possuir, que esse conhecimento, quando cobiçado, pode se tornar uma arma. Poirot deu um pequeno sorriso. Um homem de letras, de fato. Essa é a psicologia da coisa, Hastings. Sir Hugo entendeu que algumas pessoas desejam não saber mais para possuir. Não a verdade, mas a ilusão disso. É isso que pode matar. Hastings coçou o queixo. Então você acha que alguém o matou por medo? Que o manuscrito pudesse revelar algo que eles não tinham condições de divulgar? Possivelmente. Poirot virou-se para encarar o grupo novamente. Alguém o matou porque já havia descoberto que o manuscrito estava inútil e não podia permitir que essa verdade viesse à tona. Fez-se silêncio. Os olhos de Clara se voltaram para Drexler, que se enrijeceu. Poirot continuou calmamente. Veja bem, se Sr. Hugo fosse exposto como um ingênuo, ou pior, como autor de um texto fraudulento, seu legado estaria em frangalhos. Mas quem isso envergonharia mais? A voz de Drexler falhou. Você está sugerindo eu falsificou? Isso é absurdo. Não, senhor. Estou sugerindo que você zabiaera uma falsificação e viu seu cliente cair em desgraça. E que você temia, acima do tudo, ser arrastado para a ruína com ele. Eu não tive nada a ver com isso, mas você o visitou em particular na manhã anterior à sua morte. Trouxe doces e conservas daquela lojinha húngara, perto de Charing Cross. Clara se virou bruscamente. Como você? Madame, há um frasco vazio no lixo da cozinha marcado geleia de ameixa. Geleia de ameixa, caseira. E o lenço do Drexler também foi encontrado na lixeira, usado para limpar um derramamento. O rosto de Drexler ficou vermelho. Eu derrubei meu chá. Poirot levantou um dedo. Mas o veneno não estava no chá. Estava na geleia. Você trouxe a comida. E só você teve a oportunidade de ir emotivo para silenciar Sr. Hugo antes que ele pudesse tornar sua descoberta conhecida. Drexler, levantou-se abruptamente. Você não pode ir provar nada. Poirot permaneceu sentado, calmo como sempre. Talvez ainda não, mas um teste nas conservas restantes confirmará a presença de digitalis. E se for como suspeito, a verdade viera à tona, alguém bateu à porta. O policial reapareceu. Poirot se levantou. Tomei a liberdade de pedir ao inspetor Cray que recuperasse a correspondência húngara original que acompanhava o manuscrito. Há algo curioso nela. Uma diferença na caligrafia, menos uma que não condiz com o manuscrito em si. Uma falsificação, sim, mas não de Sr. Hugo. Ele voltou para o quarto. Não, meus amigos, a falsificação foi orquestrada no exterior, mas o encobrimento, o assassinato, é bem local e bem inglês. Os olhos de Poirot brilharam. Ainda não chegamos ao fim, mas estamos perto. Muito perto. O inspetor Cray entrou na sala de estar com o ar de um homem que passara anos demais tolerando gênios excêntricos. Uma figura alta e angulosa, vestindo uma capa de chuva cinza, segurava um folho de couro debaixo do braço e olhava Poirot com desconfiança e um toque de respeito relutante. Você tinha razão, disse Cray, com a voz entrecortada. O pote ainda tinha vestígios de digitalis. Não muito, mas o suficiente. E a ajudante de cozinha confirmou que o Sr. Drexler trouxe a geleia pessoalmente. Poirot assentiu levemente, satisfeito. Obrigado, inspetor. Perdoe-me pela interferência, mas às vezes as pequenas células cinzentas se movem mais rápido do que os canais oficiais. Cray resmungou.
Abriu o folho e entregou a Poirot várias folhas dobradas de papel amarelado. Aqui está o que recuperamos do cofre particular de Sr. Hugo, no escritório de sua editora. Cartas contrabandeadas de Budapeste, com carimbo postal de 1949, supostamente de um B.K., sem nome completo, mas a caligrafia não corresponde ao manuscrito. Nem de perto. Poirot examinou os papéis em silêncio. Hastings, esticando o pescoço. Ao lado dele, olhou de soslaio para a letra fraca. O que você acha, Poirot? Poirot colocou as cartas sobre a mesa, espalhando-as como um leque. Não há dúvida. Estas cartas, genuínas, eu acho, descrevem um breve conto alegórico, escrito durante a ocupação soviética. Uma fábula política. Mas o que Sr. Hugo recebeu no manuscrito não é o que estas cartas descrevem. O conteúdo diverge demais. Ele bateu na última página. Na verdade, uma carta avisa explicitamente: cuidado com a revisão. Segunda versão não é minha. Ela foi alterada. Cray cruzou os braços. Então alguém mudou, falsificou e depois fez desaparecer. Exatamente. Mas por quê? A resposta, acredito, não está na falsificação em si, mas em como ela foi apresentada. Lydia Marston jogou as cinzas na lareira, franzindo o lábio. Você está perdendo tempo com nuances, Poirot. Um homem morreu. O manuscrito era real. Ou não? Não vamos fingir que importa o quão poética foi a falsificação. Mas isso é exatamente isso que importa, mademoiselle, respondeu Poirot, virando-se para ela com uma força repentina, porque raramente se comete um assassinato pela verdade. É cometido pela crença. Sr. Hugo acreditava que o manuscrito era real. Outra pessoa acreditava que a mentira era perigosa demais. Clara Falker, que estivera em silêncio ao lado da estante, deu um passo hesitante à frente. Você está dizendo que o manuscrito era falso o tempo todo? Que Hugo foi enganado? Voz de Poirot suavizou-se. Ele foi enganado menos, mas não por um estranho. E não, creio eu, apenas por dinheiro. Tratava-se de algo mais profundo. Orgulho, reputação, o desejo de ser lembrado não como um homem que copiado, mas como algum que descoberto. Um suspiro silencioso escapou de Miles Hedstrom. Espere, disse ele. Você acha que o Sr. Hugo fingiu ele mesmo? Poirot observou o jovem. Ele pode ter, mas não acredito mais que tenha feito isso. Não, Miles. Sr. Hugo acreditava a ele. Havia tropeçado em um verdadeiro artefato literário. O que ele não sabia era que ele havia sido colocado em seu caminho. Plantei como um enigma, esperando para ser resolvido menos, mas com uma armadilha no final. Kovacs interrompeu com uma rara nota de emoção. Você está me acusando de plantar o manuscrito? Isso é ultrajante. Poirot virou-se lentamente. O senhor, professor, não é quem eu suspeito que tenha forjado isso, mas o senhor poderia ter sido a fonte, voluntariamente ou não. Você mencionou ter visto fragmentos da obra na Hungria, talvez. O que você viu tenha sido usado como modelo. Kovacs deu um passo para trás, mas eu o avisei para não publicar. E, no entanto, você estava aqui, em Londres, convenientemente, no momento exato do assassinato. Vim convencê-lo a não seguir em frente. Então deixe-me perguntar uma coisa, disse Poirot. Você já falou das cartas dos Originei de Budapeste? Kovacs hesitou. Só para Miles. Já falamos sobre isso de passagem. Por quê? Poirot virou-se lentamente para o jovem biógrafo. Monsieur Hedstrom, o senhor me disse antes que suas anotações haviam desaparecido. Que Sr. Hugo ficou nervoso em seus últimos dias. Agora acredito que ele começou a suspeito. Algo estava errado. Que alguém próximo a ele havia manipulado a história, alterado as páginas, talvez até reescrito passagens inteiras. Miles balançou a cabeça, confuso. Mas eu não iria. Não, interrompeu Poirot. Você não.
mas outra pessoa pode ter percebido que você estava chegando perto. Alguém que poderia perder tudo se o manuscrito fosse revelado como uma fraude. Alguém que tinha tanto interesse na credibilidade de Surugo quanto o próprio Surugo. Elth olhou novamente para Drexler. Você entrou em pânico quando ele começou a expressar dúvidas. Você trouxe a geleia para parecer generosa, doméstica, menos prestativa. Mas era só fachada. Você o envenenou antes que ele pudesse revelar a verdade. Você não tem provas, Drexler retrucou. Não, ainda não. Mas é só uma questão de tempo. Cray deu um passo à frente. Precisaremos de uma entrevista formal na Yard, Sr. Drexler. Drexler zombou. Isso é um absurdo. Você não pode me prender com a palavra de um detetive e algumas cartas antigas. Parou, ergueu um dedo, mas você se esqueceu. Da última carta de Surugo, ele começou a escrever uma confissão. Pretendia revelar as dúvidas que começara a formar. E o manuscrito no retrato? Não é a versão final, é uma versão anterior. A falsificação continua desaparecida, e vocês são os únicos que temiam sua exposição e tiveram a oportunidade de destruí-lo. Drexler encolheu os ombros. Ele olhou para Clara, depois para Lídia e depois novamente para Poirot. Elsterion. Nos enterrado, disse ele, amargamente. Se descobrissem que vendemos uma falsificação, o legado de Sir Hugo menos meu negócio, seu nome inteiro, desapareceu num instante. Clara deu um passo à frente, com um rosto pálido. Quintuovo o matou para proteger uma mentira? Drexler não disse nada. Poirot se virou, cruzando as mãos atrás das costas. Não, senhora. Ele o matou para proteger ele mesmo, como acontece tantas vezes. Cray se moveu para segurar o braço de Drexler. Nós cuidamos disso daqui. Poirot assentiu, e então se virou para Clara. Uma última coisa. Acredito que você não sabia de nada disso, mas preciso perguntar. Sir Hugo alguma vez discutiu a possibilidade de mudar seu testamento? Ela piscou. Sim. Pouco antes de morrer. Ele disse que queria deixar um manuscrito para a universidade, não para mim. Poirot deu um suspiro suave. Então talvez, afinal, ele tivesse percebido a farsa. Talvez ele esperasse, no fim das contas, deixar a verdade vir à tona, menos mesmo que isso o arruinasse. Ele caminhou até a lareira mais uma vez e olhou para o retrato. É uma coisa estranha, Hastings, disse ele calmamente. Morrer pela verdade é nobre, mas morrer por uma mentira menos, porque se temia que pudesse ser revelado isso, é ainda mais trágico. Hastings assentiu. Então você resolveu? Poirot deu um sorriso fraco. Não, meu amigo, eu tenho entendido isso. O que, em matéria de assassinato, é a conquista mais difícil. A chuva já havia parado quando Poirot e Hastings saíram da residência dos Falkirk. O céu londrino, de um estanho opaco, não emitia nenhum sinal de alegria, e ainda assim Poirot parecia sem pressa, quase contemplativo, enquanto desciam os degraus de pedra. O inspetor Cray havia levado Drexler embora, e a casa atrás deles agora continha apenas um silêncio atordoado, carregado com o resíduo das revelações. Hastings manteve o ritmo, com as mãos nos bolsos do casaco e a aba do chapéu projetando uma sombra sobre sua testa. Devo admitir, Poirot, disse ele por fim, não esperava que Drexler chegasse. Tudo parecia muito literário, muito abstrato para ele, mas você tinha razão. Ele temia a exposição mais do que qualquer outra coisa. Poirot assentiu, mas não respondeu imediatamente. Chegou à beira da calçada, parou e olhou para a casa. Não era apenas medo da exposição, Hastings. Era medo da irrelevância. Drexler foi um homem que construiu sua carreira apegando-se. Quando essa grandeza ameaçou ruir em escândalo, ele não temeu apenas a ruína financeira. Menos, ele temeu o esquecimento. Esse, meu amigo, é um tipo de medo muito mais desesperador. Eles caminharam um pouco mais em silêncio. Ainda assim, disse Hastings, algo não me parece certo.
Poirot ergueu uma sobrancelha. Então seus instintos estão melhorando, Mancher. Para eu, também, encontrar algo não resolvido. Você acha que Drexler não agiu sozinho? Poirot, de ombros levemente. Talvez sim, talvez não. Mas há um detalhe que continua me incomodando. O manuscrito. Hastings franziu a testa. Você quer dizer aquele escondido atrás da pintura? Exatamente assim. Nós recuperamos o manuscrito, mas não o manuscrito, que foi o tema de todo esse frenesi. A cópia anotada de Sir Hugo, sim, mas a versão final, falsificada, aquela que ele acreditava que garantiria seu legado, continua desaparecida. Hastings parou de repente. Você acha que outra pessoa está com ele? Poirot retomou a caminhada, falando mais baixo. Alguém o pegou. E não Drexler. Tenho certeza disso. Ele foi esperto, mas não cuidadoso. Suas ações foram precipitadas, desesperadas. A remoção do manuscrito falsificado, por outro lado, foi deliberada. Precisa. Alguém previu o risco de exposição e agiu para eliminar as evidências. Anteso. Assassinato. Você acha que o roubo e o assassinato foram dois atos separados? Poirot deu um leve sorriso. Talvez eles fizessem parte da mesma tragédia executada por atores diferentes. Um pânico compartilhado, mas não um plano compartilhado. Chegaram a um café tranquilo perto da Russell Square e Poirot insistiu que se sentassem sob o toldo, apesar do ar úmido. Pediu uma tisana. Hastings optou por café. Ficaram sentados por um tempo, bebendo em silêncio. Então Poirot falou novamente, com a voz baixa e deliberada. Há outra possibilidade, Hastings. Uma para a qual ainda não tenho provas, mas que tem um quê de verdade psicológica. Hastings se inclinou. Continue. Suponhamos que Drexler não tenha descoberto sozinho que o manuscrito era uma falsificação. Suponhamos que alguém contado ele ou insinuou isso. Quem teria o conhecimento e a motivação para fazer uma coisa dessas? Hastings franziu a testa. Kovacs? Ele alertou Sir Hugo sobre a publicação. Sim, mas Kovacs também tinha motivos para ver o manuscrito chegar ao público, para incitar o debate acadêmico, para despertar o interesse em sua própria carreira. Ele não tinha motivo para destruir o manuscrito, apenas para controlá-lo. Então quem? Poirot pousou a xícara. Pense nisso. Sir Hugo estava envelhecendo. Inconstante. Ele tinha feito inimigos no mundo literário, menos a principal deles. Lydia Marston Hastings piscou. Marston... Mas ela parecia a menos interessada de todos. Exatamente. Desinteressado demais. E, no entanto, a carreira dela já esteve ligada à dele. Ele a descobriu, financiou seus primeiros escritos. Depois, a descartou e a criticou publicamente. Ela sempre se ressentiu dele por isso. Mas por que destruir seu manuscrito? Poirot se inclinou para a frente, abaixando ainda mais a voz, porque era a sua redenção. Com isso, ele poderia ter recuperado os holofotes. Ela não podia permitir isso. Se o manuscrito fosse genuíno, o restaria. Se fosse falso, o destruiria. De qualquer forma, ele reconquistou a atenção. E então ela se certificou de que nunca seria visto. Exatamente. Ela o fez desaparecer. Deixou Drexler se contorcer de medo, deixou Sir Hugo ficar paranoico, e quando Drexler agiu para evitar o escândalo, ela permaneceu à distância, intocada. Hastings recostasse lentamente, com os olhos arregalados. Meu Deus! Poirot assentiu delicadamente. Não há provas, claro. Apenas inferências. Mas pense bem. Ela fumou nervosamente durante a entrevista coletiva. Cinzas se projetaram na lareira, mas a lareira estava fria. Ela não a acendera. Que o filma ali, Hastings. Franziu a testa. Você acha que ela queimou o manuscrito? Sei não ou tudo. Então a parte mais condenável.
Uma mulher de letras sabe como se livrar do papel, de forma limpa, simbólica, uma espécie de execução. O pensamento pairava no ar como fumaça persistente. Você vai confrontá-la? Perguntou Hastings. Poirot balançou a cabeça. Não, ainda não. Deixe-a acreditar que a tempestade passou. Se ela a destruiu, ficará mais ousada. E se ela ainda possuir um fragmento, isso acabará vindo à tona. Orgulho sempre vem. O garçom voltou com a conta. E Poirot pagou com um troco preciso, deixando uma moeda para a gorjeta centralizada e alinhada. Enquanto se levantavam, Hastings olhou para trás, em direção à casa de Falkirk, à distância. Sabe, Poirot, às vezes me pergunto se o verdadeiro mistério não é o crime, mas as pessoas que o deixaram. Poirot deu um leve sorriso. Esse, Manami, é o único mistério que vale a pena resolver. Os mortos não mentem menos, mas os vivos, eles mentem tão lindamente. E com isso, eles desapareceram na neblina. Uma semana se passou. No mundo dos literatos londrinos, o escândalo se espalhou como uma pedra jogada em água parada. Os de Sir Hugo Falkirk elogiavam com lirismo seu brilhantismo, seu temperamento e seu legado, sempre evitando o fato de que sua maior descoberta estava agora sob escrutínio. A portas fechadas, rumores de falsificação e assassinato pairavam sobre salas de estar e salões como um perfume fétido em Whitehaven Mansions. Poirot estava sentado à mesa do café da manhã, aparando as cascas de uma fatia de torrada com precisão cirúrgica. À sua frente, Hastings examinava suplemento literário do Times, franzindo a testa por cima dos óculos. Eles ainda estão debatendo se o manuscrito era real, murmurou ele. Um professor húngaro agora afirma ter visto uma versão diferente 20 anos atrás. Poirot, absorto em alinhar sua faca de manteiga com a borda do prato, não olhou para cima. Clarou a névoa da academia é mais útil quando se deseja permanecer na obscuridade. Todos desejam dizer que sabiam a verdade. Antes foi descoberto. Mas nós descobrimos a verdade, não é? Perguntou Hastings. Drexler confessou. Isso resolve tudo, com certeza? Poirot dobrou o guardanapo cuidadosamente. Confessou o envenenamento, mas não o desaparecimento do manuscrito falsificado. Hastings suspirou. Você ainda está nisso? Os olhos de Poirot brilharam. Manami, eu lhe disse. A verdadeira chave para um crime não está no ato de matar, mas na psicologia que o envolve. E este manuscrito não era apenas um objeto. Uma arma, um espelho, um palco. Revelava as almas daqueles ao seu redor. Nesse momento, a campainha tocou. Parou pisco, olhou para o relógio e levantou-se com precisão. 10:30. Muito interessante. Não é hora de visitas sociais, nem diante. Acerta. Lehman recebeu o visitante momentos depois, Miles Headstrom, o jovem biógrafo. Seu casaco estava úmido, o cabelo desgrenhado e seus olhos marejados de cansaço. Ele segurava uma folha de lona debaixo do braço. Lamento vir sem hora marcada, Sr. Poirot, disse ele sem fôlego. Mas algo aconteceu. Algo que o senhor deveria ver. Poirot fez sinal para que ele se sentasse. O senhor chegou na hora certa, monsieur. Agora, acalme-se. Gostaria de um chá? Não. Obrigado. Miles colocou o folho sobre a mesa e o abriu com dedos trêmulos. Dentro, havia várias páginas datilografadas com capricho e um envelope amarronzado e quebradiço. Encontrei isto escondido dentro de uma das caixas de armazenamento que Sir Hugo me deu menos coisas que eu tinha levado para catalogar. Só tinha dado uma olhada completa hoje de manhã. Poirot inclinou-se para a frente, examinando o conteúdo sem tocá-lo. Puzzle Miles. Assentiu Poirot, usou o lenço para pegar o envelope. Estava endereçado com a letra de Sir Hugo. A para MH. Caso algo aconteça comigo.
Poirot levantou os olhos lentamente. Um plano de contingência. Ele tirou a carta, desdobrou-a com cuidado e começou a ler. Hastings observou a mudança no rosto do amigo enquanto as palavras se desenrolavam. A expressão de Poirot tornou-se distante, depois focada, como um relojoeiro examinando um mecanismo delicado. Por fim, Poirot largou a carta e virou-se para as páginas datilografadas. Folheou-as em silêncio, 6, 7, 8 páginas, cada uma com o mesmo cabeçalho. Reconstrução da memória menos final alternativo, B. Quando terminou, Poirot recostou-se, entrelaçando os dedos sob o queixo. Então, disse ele, suavemente, o manuscrito desaparecido não desapareceu completamente. Surugo, em sua paranoia menos, ou em sua clareza menos, criou uma proteção. Este não é o falsificação. Este é o verdade, ou pelo menos, a verdade como ele entendeu. Mayales pareceu perplexo. Então o que fazemos com isso? Poirot lhe deu um sorriso gentil. Não faremos nada, por enquanto. Hastings pareceu confuso. Mas isso certamente muda tudo se Surugo acreditava que o manuscrito era falso e recriou. O que pensamento era real. Então, isso prova o... Não, interrompeu Poirot. Isso prova apenas que Ser Hugo não tinha mais certeza de qualquer coisa. Estas páginas são tanto uma confissão quanto uma reconstrução. É o documento de um homem em espiral rumo à desilusão. Mas também é uma pista. Ele bateu no envelope, com o dedo enluvado. Veja bem, Hastings. Nunca se tratou da autenticidade do manuscrito. Esse era o cenário. Oreodrama ou assassinato. Foi uma apresentação diante daquele palco. Drexler matou para impedir uma confissão, não para esconder. Uma falsificação. A verdade nunca foi perigosa para o mundo. Era perigosa para ele. Mayales pigarreou. Tem mais uma coisa. Eu não queria dizer até saber o que tinha. Poirot inclinou a cabeça. Fale à vontade, monsieur. Mayales hesitou e então disse. Acho que Lydia Marston viu o rascunho de Surugo um dia antes de sua morte. Ela apareceu de surpresa, enquanto eu o entrevistava. Eles discutiram. Ela foi embora rapidamente. E no dia seguinte, ele estava morto. Hastings sentou-se ereto. Então, ela fez veja o manuscrito. Poirot deu um leve sorriso. Claro. E ela provavelmente entendeu exatamente o que era menos ou não era, mas Lydia é inteligente. Ela jamais arriscaria falsificar ou roubar nada sozinha. Em vez disso, fez algo mais sutil. Ela plantou dúvida. Ela fez os dominós caírem. Fez Surugo questionar, deixou Drexler em pânico. Não precisava envenenar ninguém. Apenas sussurrou nos ouvidos certos. Você pode provar? Perguntou Mayales. Poirot balançou a cabeça. Não, nem preciso. Tem muitas faces. Drexler está na prisão. Sir Hugo está morto, Lydia Marston. Ela publicará novamente? Sim. Mas ela nunca escapará da sombra deste caso. Sempre haverá boatos. Os círculos literários se lembram do cheiro do escândalo, mesmo quando os fatos são soterrados. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para a rua movimentada abaixo. Jovem, disse ele suavemente, quando você escrever sua biografia, menos se for escreve-la, lembre-se disto. Ser Hugo não era vilão nem herói. Ele era um homem em busca da imortalidade. Como Ícaro, ele voou em direção ao sol com asas de pergaminho. E como sempre, foi o cair que fez com que a história valesse a pena ser contada. Mayales saiu logo depois, visivelmente emocionado, segurando o fólio como se fosse um tesouro. Quando a porta se fechou atrás dele, Hastings se virou para Poirot. Então acabou. Poirot se virou da janela, sorrindo. Sim, mon ami. O caso está encerrado. Não perfeitamente, não com certeza, mas assim é a natureza humana. Na literatura,
buscamos a verdade. No assassinato, revelamos o caráter, e em ambos encontramos engano. E com isso, Poirot voltou ao seu café da manhã, os cantos da boca se erguendo levemente, enquanto ele continuava a cortar sua torrada. A manhã seguinte chegou fresca e brilhante, uma raridade para a primavera londrina. Um fino véu de névoa ainda pairava sobre os telhados, dissolvendo-se lentamente no sol nascente. M. Whitehaven Mansions. Hercule Poirot já estava impecavelmente vestido e sentado à sua escrivaninha, redigindo uma carta em sua caligrafia precisa e sinuosa. Os eventos do caso Falkirk haviam se encerrado externamente, mas Poirot sabia que era melhor não confundir uma calma superficial com uma resolução verdadeira. Hastings chegou pouco depois das 9, pontual como sempre, com as bochechas vermelhas, pelo frio da manhã. Estive pensando, anunciou ele, tirando as luvas, sobre aquele rascunho final, menos aquele que Sir Hugo reconstruiu de memória. Se não era uma falsificação e não era um manuscrito verdadeiro, então o que exatamente era isto? Poirot fez um gesto para que ele se sentasse e serviu uma segunda. Xícara de café foi uma confissão. Hastings, espelho. Uma última tentativa de um homem que havia sido enganado e se autoiludido para salvar a própria alma através da arte que melhor entendia as palavras. Hastings franziu a testa. Mas o que ele confessa? Poirot bateu na borda da mesa. Que Sir Hugo sabia, lá no fundo, que havia construído sua carreira sobre alicerces frágeis. Que sua suposta descoberta era o ápice do orgulho, da vaidade e de um toque de autoilusão. E que, no fim das contas, o manuscrito não era importante por sua autenticidade, mas pelo que representava para aqueles ao seu redor. Ele fez uma pausa e acrescentou: e para uma pessoa em particular, valeu a pena cometer um assassinato. Hastings assentiu lentamente. Drexler, ele vai a julgamento, imagino. Poirot recostou-se. Sim, a promotoria da coroa já tem provas suficientes para prosseguir. Suas impressões digitais no frasco, o resíduo de digital, suas inconsistências no interrogatório. Ele está acabado, tanto profissionalmente quanto em outros aspectos. Hastings não pareceu convencido. E Lydia Marston, você ainda acredita que ela deu um empurrãozinho? Poirot se permitiu um pequeno sorriso. Ela foi esperta. Hastings não riscou o fósforo, mas deixou o graveto aceso e sussurrou que talvez uma fogueira estivesse a caminho. O que ela fez não foi criminoso, menos apenas cruel. Naquele momento, a certa, Lehmann apareceu na porta. Monsieur Poirot, disse ela, o senhor tem uma visita. Certa. Marston. Poirot ergueu uma sobrancelha. Segurar. O momento não é acidental. Faça menos a entrar. Por favor. Um momento depois, Lydia. Marston entrou. Seu vestido preto havia sumido, substituído por um elegante terno cinza e um chapéu cloche, que lançava uma sombra tênue sobre seus olhos. Ela se portava com a postura frágil de alguém que havia ensaiado cada palavra diante do espelho de antemão. Monsieur Poirot. Capitão Hastings. Ela assentiu brevemente. Não vou tomar muito do seu tempo. Pelo contrário, disse Poirot, apontando para uma cadeira. Seu timing é maioria oportuno. Você não quer se juntar a nós? Ela se sentou, mas não tirou as luvas. Vim fazer uma pergunta e gostaria da sua sinceridade. Poirot inclinou a cabeça. Você acredita que eu tive alguma participação na morte de Sir Hugo? Poirot estudou o rosto dela. Uma mão direta? Não uma indireta. Completamente. Ela cerrou os dentes, mas não desviou o olhar. Você o visitou um dia antes dele morrer. Você viu o rascunho. Você sabia que não era o que ele pensava. Sim, ela disse simplesmente. Eu vi. Ele me mostrou. Pensando que eu ficaria impressionada. Ele queria que minha aprovação
Poirot, depois de tudo. Eu disse a ele que era algo derivado, confuso, sobrescrito. Ele ficou vermelho de raiva. E ainda assim você não tirou isso dele? Não. Sua voz estava baixa agora, mas eu sabia o que esse tipo de decepção faria. Eu sabia que ele entraria em parafuso, e eu conhecia Drexler bem o suficiente para imaginar o que ele faria quando o manuscrito começasse a parecer um problema. Então você deu veneno para os dois, disse Poirot suavemente. Só que não do tipo que vem num pote. Ela se levantou abruptamente. Eu disse que queria honestidade, não julgamento. Poirot também se levantou. Mademoiselle, não ofereço nenhuma das duas coisas. Apenas observo. A lei não a afetará. Mas sua consciência, se ainda respirar, pode ter algo a dizer nas horas tranquilas. Os olhos de Lídia encontraram os dele, e pela primeira vez, uma rachadura em sua compostura surgiu, quase invisível, como a primeira linha em uma lâmina de vidro. Ela se virou e saiu sem dizer mais nada. Hastings esperou até que a porta se fechasse atrás dela. Você foi duro com ela. Não, disse Poirot, voltando ao seu lugar. Fui gentil. Dei a ela a dignidade de saber que não me enganou. Mais tarde. Naquele dia, Poirot e Hastings retornaram à residência de Falkirk. Clara havia solicitado uma última reunião antes de deixar Londres para se estabelecer na propriedade rural. Ela os recebeu na sala de estar, agora silenciosa, com uma expressão que misturava pesar e determinação. Eu queria te agradecer, disse ela, por não deixar tudo isso ser varrido para debaixo do tapete. Poirot curvou-se. É meu dever, madame, mas também meu privilégio. A verdade, mesmo quando dolorosa, traz ar à alma. Ela purifica os cantos, onde as sombras se acumulam. Ela deu um sorriso fraco. O manuscrito, o que resta dele, é seu para examinar. A universidade concordou em Dexalou passar por suas mãos antes de ser arquivado. Os olhos de Poirot brilharam e ele assentiu com gratidão. Não é apenas uma relíquia, madame. É o eco da ambição, do medo e da arte. Merece ser compreendido, se não acreditado. Ele fez uma pausa e acrescentou. O que você vai fazer agora? Clara olhou ao redor da sala. Venderá a caça. Ser Delandres. Talvez escrever. Talvez não. Sinto como se estivesse vivendo o epílogo de outra pessoa. É hora de começar meu próprio prefácio. Ao partirem, Poirot parou uma última vez no corredor, contemplando o retrato de Sir Hugo. A tela havia sido emoldurada novamente. O bolso escondido agora lacrado, os olhos na pintura fita vâmino com a mesma intensidade de antes, olhos que outrora buscaram a imortalidade e encontraram. Apenas o frágil consolo da memória descansa, Monsieur murmurou Poirot, seus segredos estão em boa companhia. De volta ao táxi, Hastings recostou-se e suspirou. Não invejo você, Poirot. Esses casos, tantos tons de cinza. Poirot assentiu. Sim, Hastings, mas é nessas sombras que a alma humana se pinta. Cores brilhantes. São para crianças, para detetives. Precisamos aprender a encontrar a verdade no crepúsculo. Ele ajustou os punhos. E agora, disse ele, acredito que uma belíssima tarte ou palms nos espera no Fourniers. Um final digno, neste cepaz. E com isso eles seguiram em frente, em direção ao calor da massa. A clareza fresca da resolução e ao conforto de saber que até mesmo as histórias mais complicadas, com o tempo, encontram seu ponto final. O café, na Rue Fournier, aninhado entre uma tabacaria e uma floricultura, permanecer intocado pelas tendências modernas. Seu interior era pitorescamente parisiense, apesar de seu endereço em Londres, menos cabines de madeira, janelas com cortinas de renda e um balcão de doces que brilhava com orgulho açucarado. Poirot o apreciava muito tempo por dois motivos: a tarte aux pommes, que ele considerava a coisa mais próxima da perfeição
deste lado do Canal da Mancha, e o fato de seus garçons saberem que nunca deveriam interrompê-lo quando ele estivesse imerso em pensamentos. Hastings mexeu o café com uma calma deliberada, esperando que Poirot falasse. Os acontecimentos das últimas 2 semanas pesavam sobre eles, não porque não estivessem resolvidos, mas porque sua resolução não resultara empty. Não houve comemoração da vitória, nem aplausos, apenas silêncio. A vida real, pensou Hastings, era sempre mais confusa do que os romances. Poirot, por sua vez, parecia completamente à vontade. Sua fatia de torta jazia diante dele como um prêmio em exposição, intocada, mas precisamente centralizada no prato. Sabe, começou Hastings lentamente. Já vi você solucionar assassinatos em todos os tipos de circunstâncias, vagões de trem, casas de campo, teatros, mas este foi diferente. Quase como se o assassinato fosse incidental à tragédia. Poirot deu um pequeno sorriso de aprovação. Você não está errado, mon ami. A morte de Surugo não foi premeditada no sentido usual. Foi, como eu acredito, o clímax de várias narrativas emocionais que se cruzaram em um único e infeliz momento. Cada personagem era o protagonista de sua própria história. Drexler temia a exposição. Marston temia a irrelevância. Hugo temia a perda de seu legado. Ninguém pretende do assassinato até que não vissem outra saída. Hastings assentiu, mas e Miles Edstrom? Ele parecia o único intocado pela ambição. Poirot ergueu o garfo e cortou delicadamente a torta. Miles, um caso curioso. Idealista, certamente. Sério, mas não intocado. Ele também buscava algo em Surugo, legitimidade, talvez, ou validação. Foi uma sorte ele ter descoberto o manuscrito reconstruído. Não foi por acaso, sabe? Você acha que Surugo deixou isso para ele deliberadamente? Maesim, um homem que sabe que seu nome está desaparecendo às vezes, deixa um último eco. Surugo deve ter percebido que a história do manuscrito o havia superado. Ele deixou para trás o que poderia afetar, uma lembrança, não uma revelação. Hastings ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou: E Marston? Ela enfrentará alguma consequência? Poirot enxugou os cantos da boca com um guardanapo. Não os jurídicos. Mas o mundo literário é pequeno, e os escritores são, à sua maneira, mais cruéis que os tribunais. Sua próxima publicação será escrutinada. Cada linha examinada em busca de confissão. Ela continuará sendo uma figura celebrada, sim, mas nunca mais intocável. Hastings olhou pela janela. Um ciclista passou em alta velocidade como um Keshekol, arrastando-se como a cauda de um cometa. É notável, disse ele. Como um único manuscrito, verdadeiro ou falso, menos conseguiu desestabilizar tantas pessoas. Os olhos de Poirot brilharam. Isso porque o manuscrito nunca foi apenas uma história. Hastings foi um espelho. Refletia o que cada pessoa mais temia. Hastings olhou para ele. E o que você viu nele? Poirot sorriu, mas havia um certo cansaço nas bordas. Vi como as pessoas se apegam desesperadamente à ficção quando a verdade se torna insuportável. Não apenas a ficção nos livros, mas em suas vidas, em suas escolhas, em suas reputações. Ele colocou o garfo no chão, a torta meio comida, intocada. E agora? Disse ele. Esperamos. Para quê? Para o cargo, mon ami. Hastings piscou. O publicar? Poirot deu um tapinha no bolso do casaco. Lembra que escrevi uma carta esta manhã? Sim. Para quem? Não a quem corrigiu Poirot, mas ao que eu enviei para o Instituto de Perícia Literária de Viena. Eles têm, como diremos, discrição deliciosa, uma mão muito boa na datação de tinta. Os olhos de Hastings
brilharam. Você suspeita que o rascunho que Myers encontrou pode conter tinta de duas épocas diferentes? O sorriso de Poirot aumentou. Exatamente. Se Sr. Hugo reescreveu de memória, como alegou, o documento deve ser inteiramente recente. Se, no entanto, algumas partes correspondem à tinta do suposto original, então talvez Sr. Hugo não estivesse reconstruindo de memória, afinal, menos, mas de posse. Você quer dizer que ele teve a falsificação e reescreveu-a com edições? Poirot assentiu. Ou até mesmo copiou tudo. Ainda não sabemos o quão profunda foi sua autoilusão. Mas eu gostaria de saber, mesmo que o homem esteja morto, a verdade, Hastings, merece ser completa. Eles permaneceram ali por mais meia hora antes de partir. A neblina da manhã já havia se dissipado, revelando um dia limpo e brilhante. Embora o vento tivesse aumentado um pouco e puxado os casacos e golas, como uma criança em busca de atenção. Enquanto caminhavam, Poirot diminuiu o passo perto de uma banca de livros usados na esquina. Seus olhos percorreram as lombadas rachadas. Com grande cuidado, escolheu um volume desgastado pelo tempo. Kafka, o Processo I, examinou as primeiras páginas antes de devolvê-lo. Hastings riu baixinho. Ainda procurando por pistas literárias, Poirot olhou para ele. Não procurando lembrar. Há uma espécie de simetria em crimes envolvendo literatura. Os mortos deixam para trás não pegadas, mas notas de rodapé. Eles registram sua culpa. Naquela tarde, quando Poirot retornou a Whitehaven Mansions, um pequeno envelope o aguardava em sua bandeja de prata. Acerta Lemanu colocar ali com seu cuidado metódico habitual. O selo era austríaco, o lacre, intacto. Ele não a abriu imediatamente. Em vez disso, sentou-se perto da janela, deixando a luz incidir sobre suas mãos. Quando ele finalmente quebrou o selo e leu a única folha que havia, ele soltou um pequeno som menos meio afirmação, meio tristeza. A tinta, como se suspeitava, datava de 2 décadas diferentes. Hugo Falkirk, em suas últimas horas, não havia apenas reconstruído uma memória. Ele reescreveu uma mentira na esperança de que ela pudesse, finalmente, se tornar verdade. Poirot dobrou a carta, guardou-a e olhou para o céu acima dos telhados. Acabou. Ele sussurrou. Mas seus olhos não eram triunfantes. Eles estavam de luto. Não para os mortos, mas o que poderia ter sido salvo. Se os homens amassem a verdade mais do que seus mitos, os dias seguintes transcorreram com uma curiosa quietude. Os jornais passaram a abordar novos escândalos. A prisão de Drexler desapareceu das primeiras páginas e o nome de Sr. Hugo Falkirk já havia começado a decair silenciosamente para as notas de rodapé da história literária. No entanto, para Hercule Poirot, o caso não havia realmente terminado, não porque o caso não tivesse solução, ele havia descoberto o culpado, reconstituído a cadeia de eventos e confirmado a manipulação nos bastidores, mas porque, em algum lugar no fundo de sua alma, Poirot sentiu a ressonância de uma tragédia mais sutil, uma em que a ambição se disfarçou de intelecto, e a tristeza usou a máscara da genialidade. Foi numa manhã chuvosa de quinta-feira que ele foi despertado de sua silenciosa contemplação pela chegada de Clara Falkirk. Ela chegou sozinha, vestida com um casaco atilmarino discreto, o cabelo preso em uma trança elegante sob um chapéu de feltro. Parecia mais velha agora, não envelhecida em anos, mas de uma forma intangível, menos como se o fardo da verdade, uma vez aliviado, tivesse deixado para trás seu próprio peso. Acerta, Lehmann anunciou-a com uma única batida e um educado. Madame Falkirk, Monsieur. Poirot se levantou quando Clara entrou, curvando-se levemente. Madame, é um prazer vê-la novamente. Por favor, sente-se.
Clara se acomodou na poltrona em frente a ele. Obrigada. Espero não estar atrapalhando. Mas não. De nada, ela fez uma pausa, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Eu queria falar com você, não como cliente, nem mesmo como viúva de Hugo. Apenas como alguém que está tentando entender. Poirot inclinou a cabeça gentilmente. E o que você procura entender? Ela respirou fundo. Hugo Saber, no fim das contas, quero dizer, sobre o manuscrito ser falso, sobre o Drexler, sobre tudo. Poirot a encarou com silenciosa compaixão. Acredito, madame, que sim, mas não de uma vez. Sua descoberta foi lenta, menos torturante. Até como um homem acordando de um sonho e percebendo que o que tomou por milagre era, na verdade, uma miragem. Ela sentiu lentamente. Que eu pensei que eu... Sim, eu podia ver nos olhos dele naquelas últimas semanas. Ele tinha medo, mas não da morte. De outra coisa, de ser exposto. Poirot serviu. Leu uma xícara de chá, deslizando-a delicadamente em sua direção. Seu marido amava o brilhantismo, não apenas o seu próprio, mas o brilhantismo que imaginava nos outros. É por isso que se cercava de intelecto, mesmo quando este se voltava contra ele. Ele não era tolo, madame, mas era profundamente vulnerável. A bajulação disfarçada de admiração, ela deu um leve sorriso. E isso o destruiu. Poirot não falou por um momento. Então disse: Não, madame. O que o destruiu não foi a mentira. Foi o seu desejo de acreditar isto. Ela olhou para o chá, o manuscrito reconstruído. Você o leu na íntegra? Eu tenho. É? Poirot fez uma pausa pensativa. É lindo, confuso em alguns pontos. Sim, mas o homem que o escreveu não era o mesmo homem que se gabava de descobertas ou preços de leilão. Ele foi despojado. Honestamente, acredito que pode ser a coisa mais verdadeira que seu marido já escreveu. Seus olhos brilharam, mas ela não chorou. Foi isso que vim te perguntar. Se ele deixou algo real... Poirot cruzou as mãos. Sim, madame, ele fez isso. E mais do que isso, ele deixou para trás a coragem de tentar e tornar algo real antes do fim. Isso pode não redimi-lo aos olhos do mundo, mas o redime aos olhos da alma. Ela sentiu a voz, quase num sussurro. Para mim, chega. Poirot se levantou para acompanhá-la até a porta. Ao chegar à porta, ela parou. Você não vai publicar nada sobre isso, vai? Poirot balançou a cabeça. Não, esta história pertence aos mortos, e àqueles que sabiam o quão perto estiveram de se tornarem eles. Ela deu um sorriso discreto, depois se virou e saiu. Quando a porta se fechou atrás dela, Hastings emergiu do corredor onde estava escutando, com o rosto estranhamente sério. Ela queria a absolvição. Poirot assentiu. E ela tinha direito a isso. Hastings sentou-se no lugar que ela havia deixado. Ainda não entendo como tantas pessoas se sentiram atraídas por aquele manuscrito, mesmo sabendo que poderia ser falso. É só uma história. Poirot virou-se para a janela, observando a chuva escorrer pelo vidro como os últimos traços de uma aquarela. Não, Hastings. Nunca foi apenas uma história. Foi uma reflexão. Um segredo. Um palco onde cada ator imaginava que seria finalmente visto como queria ser. Ele se virou. Surugo queria ser um descobridor. Drexler, um protetor. Marston, uma testemunha. Kovacs, um estudioso. Mialis, talvez, um cronista. Cada um via seu futuro naquelas páginas. E quando a verdade ameaçou a ruína, a ilusão se tornou mais preciosa que a vida. Hastings balançou a cabeça. Mas isso não é perigoso? Poirot deu um pequeno sorriso. Todas ilusões são perigosas, mon ami, mas necessárias às vezes para sobreviver. Houve um silêncio entre eles, preenchido apenas pelo tic-tac do relógio da lareira. Então acerta. Lehmann entrou mais uma vez, dessa vez com um telegrama. Poirot pegou-o. Abriu-o sem pressa e leu em voz alta.
manuscrito agendado para arquivo privado na universidade. Solicitação recebida para legado anônimo. Rascunho alternativo a ser lacrado, não exibido. Arquivamento, aprovado. Condição: nenhuma publicação futura sem consentimento. Expresso, arquivista, Biblioteca do St. Edmunds College Hastings, franziu a testa. Quem enviou o legado? Poirot dobrou o papel e garduou cuidadosamente na mesa. Um benfeitor anônimo, Hastings. Mas posso imaginar, Lydia Marston. Suspeito, deseja que o manuscrito permaneça sem ser lido, não por maldade, mas para garantir que o que poderia ter sido gênio não é desfeito até que restem apenas ossos. Isso não é. Esconder a verdade? Não, disse Poirot suavemente. É protegendo isso. Há momentos, mon ami, em que a verdade não deve ser dissecada, sob o brilho de lâmpadas e estudiosos. Às vezes a verdade é melhor preservada como um silêncio. Uma lição para aqueles que se importam o suficiente para ouvi-la. E por um momento, a chuva cessou. Poirot olhou para o céu e, embora permanecesse cinza, havia uma espécie de quietude nele. Nem resolução, nem epifania, mas algo mais simples. Silêncio. Ele se levantou, ajeitou os punhos e assentiu pensativamente para Hastings. Venha, meu amigo, temos trabalho a fazer. Em algum lugar, outro crime aguarda a intervenção do pequenas células cinzentas. E desta vez, talvez, seja menos literário. Hastings riu baixinho enquanto eles saíam mais uma vez para o mundo e atrás deles, cuidadosamente dobrada na gaveta da escrivaninha de Poirot, a última carta de Sir Hugo Falkirk repousava ao lado do telegrama, nem destruída nem exposta, preservado, como um segredo humano demais para ser descartado. 2 meses depois, o mundo, como sempre, seguiu em frente. O obituário de Sir Hugo Falkirk havia recuado no tempo, superado por escândalos no parlamento, pela publicação de um novo e mordaz livro de memórias de um ex-diplomata e por um escândalo de moda, envolvendo uma herdeira e um broche de esmeralda roubado. E, no entanto, em certos cantos de Bloomsbury e entre conversas noturnas em jantares e salões literários de Oxford, o nome Falkirk ainda subia como fumaça menos persistente, disforme e sem solução. Naquela época, Hercule Poirot havia resolvido 2 roubos, um caso de chantagem e uma tentativa de envenenamento em Bath, que tinha uma estranha semelhança com o caso Falkirk, menos embora Poirot tenha notado, sem nenhuma sutileza e com toda a mostarda. Mas uma manhã, quando a primavera se transformou em verão e o sol retornou a Londres com rara constância, um pequeno envelope chegou a Whitehaven Mansions. Não trazia selo, apenas um lacre de cera verde escuro com as iniciais OE. M. Poirot abriu-a com um calmo pressentimento. Como alguém que examina uma cicatriz que ainda não terminou de cicatrizar, a carta dentro era curta. Datilografada: Senhor, Poirot, você disse certa vez que a verdade é melhor preservada no silêncio. Acabei concordando. O manuscrito, seja lá o que for, agora é cinza. Queimei-o na semana passada. Não haverá palavra final, nenhuma página impressa, nenhuma glória póstuma. Ele continuará sendo um mistério. E talvez isso seja apropriado. Quanto a mim, pretendo escrever novamente. Algo honesto, desta vez. Sem mais críticas, sem mais pretensões. Obrigado por não me nomear. L.M. Poirot leu a carta 2 vezes. Depois, mais uma. Colocou-a ao lado do envelope garduoso e cuidadosamente na gaveta com a última carta de Sir Hugo e fechou-a. Quando Hastings chegou mais tarde naquela manhã, carregando o correio diário debaixo do braço e assobiando uma velha canção do regimento, Poirot cumprimentou-o com um aceno de cabeça e serviu-lhe café. Alguma coisa interessante. Nas notícias. Hastings.
deu de ombros. Há um caso em Praga sobre um violinista desaparecido e uma mensagem codificada encontrada na capa de um piano. Parece mais uma história do que a vida real. Poirot ergueu uma sobrancelha. Historiação na vida real, meu amigo. Eles simplesmente usam roupas mais elegantes. Hutchins riu e se acomodou na cadeira. Você esteve pensativo esta manhã. Pensando em Falkirk de novo? Poirot mexeu o café delicadamente. Não sobre Falkirk, não. Sobre a linha tênue entre o mito e o homem. Acreditamos que somos os autores de nossas vidas, Hastings, mas muitas vezes somos apenas personagens escritos por outros. Você acha que ele foi escrito por Lydia Marston? De certa forma, Poirot assentiu. Ela escreveu o final, com certeza. Talvez não com caneta e papel, mas com influência, persuasão, psicologia. Ela moldou os medos dele. E no fim, ela moldou o destino dele. Mas ela não o matou. Não, concordou Poirot. Ela apenas abriu a porta e deu um passo para o lado. Houve uma pausa. E o manuscrito? Hastings perguntou suavemente. Foi-se. Como sempre esteve destinado a ser. Poirot se levantou e foi até a janela. Lá fora, a cidade respirava menos carros, se moviam Creonques Ryan, um vendedor ambulante. Vendia flores na esquina. Eu disse a você uma vez, Hastings, que resolvo crimes não para ver a justiça feita, mas para ver a ordem restaurada. Mas ultimamente tenho percebido que mesmo a justiça, mesmo a ordem, nem sempre corrige a narrativa. Alguns finais devem ser aceitos, não resolvidos. Ele se virou com um sorriso fraco. Ainda assim, só falta uma coisa a fazer. O que é isso? Poirot abriu a gaveta da escrivaninha. Retirou o envelope lacrado do Instituto de Viena, aquele que comprovava a tinta de dupla idade no manuscrito reconstruído de Surugo, e o colocou em um novo envelope. Endereçou-o cuidadosamente. 2. Senner Miles Headstream QST. Edmonds Collegios for Poirot entregou-o a certa Lehmann, quando ela entrou momentos depois. Por favor, providencie para que isto seja publicado com discrição. Ela assentiu rapidamente e desapareceu Hastings, confuso. Diz: Você está dando a ele a análise da tinta? Sim, ele é o único que merece. O único que abordou a verdade como humildade. Deixe-o decidir se vale a pena publicar em sua eventual biografia menos ou se algumas verdades pertencem ao silêncio. Naquela tarde, Poirot e Hastings caminharam mais uma vez por Bloomsbury. A casa que pertencera a Surugo já estava à venda, com a placa de ferro forjado na frente declarando: visualização somente com hora marcada. As janelas estavam fechadas, o jardim coberto de vegetação, como se a própria casa tivesse escolhido dormir. Você acha que alguém, algum dia, saberá o que realmente aconteceu naquele estudo? Perguntou Hastings. Poirot fez uma pausa, olhando para o portão. Nós sabemos. Já chega. Enquanto se afastavam, Poirot refletiu sobre algo mais profundo do que culpa. Motivo ou psicologia? Ele pensou no manuscrito, não o verdadeiro, nem o falsificado, mas aquele que Surugo tentara juntar no final, não para aclamação, mas para encerrar. Ele pensou em como a verdade se torna ficção facilmente quando envolta em ambição. E ele pensou, acima de tudo, na terrível solidão de um homem tentando reescrever seu legado antes que o tempo acabasse. Quando chegaram à esquina, Poirot se virou para Hastings com um brilho repentino nos olhos. Diga-me, mon ami, você acredita que as pessoas podem realmente mudar? Hastings piscou. Eu acho que sim. Se houver motivos suficientes. Poirot sorriu gentilmente. Quinto, talvez. Haja esperança. Não para os mortos, mas para aqueles que ainda escrevem suas histórias. E com isso, ele os conduziu em direção ao chá, em direção a outro mistério e em direção à promessa de mais um capítulo não escrito. O manuscrito havia desaparecido. Mas a verdade, como sempre, apenas mudou de forma. Ficou na memória e, em silêncio,
e na mente de um homem pequeno e brilhante, com um bigode e uma mente que não deixava passar nada. As semanas que se seguiram transcorreram com uma finalidade silenciosa. A casa de Falkirk foi vendida a um casal de acadêmicos de Edimburgo. O escritório foi despojado de seus tesouros. O retrato de Surugo foi doado a uma biblioteca particular, onde agora zelava por leitores que jamais conheceriam a história. Escondida por trás de sua moldura, Philip Drexler foi julgado no Old Bailey e condenado por homicídio culposo. As provas, resíduo de digitalis, geleia envenenada, confissão apressada menos foram contundentes. O juiz chamou o caso de um crime de covardia, não de cálculo, e o sentenciou a uma pena suficiente para garantir que, quando ele emergisse, sua agência literária fosse pouco mais do que uma nota de rodapé de advertência Lydia Marston. Fiel à sua palavra, publicou novamente. Um romance, escasso, desprovido de ironia. Os críticos estavam divididos, menos alguns o saudaram como o início de uma nova voz. Outros o chamaram de uma sombra irreconhecível de seus trabalhos anteriores. O que nenhum deles sabia era que, escondida em suas páginas, em uma história sobre um pianista envelhecido e uma sonata desaparecida, havia uma confissão velada. Poirot leu de uma só vez e fechou a capa com um pequeno suspiro. Ela escreveu a verdade, disse ele em voz alta, mas a disfarçou em ficção, como tantos fazem. Miles Hedstrom, apoiado silenciosamente por Poirot e por um benfeitor anônimo, a quem Poirot fortemente suspeitou Clara Falkirk, que menos recebeu, uma modesta bolsa para concluir seu trabalho sobre a vida de Surugo. Mas o livro que ele acabou publicando não era uma biografia no sentido tradicional. Em vez disso, foi intitulado O Espelho e o Manuscrito, um estudo sobre ambição e auto-engano, e começava com a frase: esta não é a história de um grande homem. É a história de um homem que almejou a grandeza e pagou pela ilusão dela. As críticas eram discretamente admiradas. Poirot guardava um exemplar autografado em sua estante. Quanto ao próprio Poirot, ele retornou ao seu ritmo de vida habitual. Havia outros casos, outros quebra-cabeças, cada um envolto em suas próprias peculiaridades. Mas de vez em quando passava por Bloomsbury ou manuseava um livro raro com os dedos enluvados, seus pensamentos retornavam ao manuscrito de Budapeste. Nem o papel, nem a tinta. A ideia nunca importou se era real. Importava o que as pessoas acreditavam para ser. E nessa crença, eles revelaram seus medos, seus ciúmes, suas esperanças, seus crimes. Certa noite, em seu escritório, em Whitehaven Mansions, Poirot preparou uma carta menos sua última sobre o assunto. Ela foi endereçada aos arquivos do St. Edmund's College, onde um envelope lacrado já o aguardava. Ele anexou um bilhete, que isto permaneça sem ser lido, a menos que seja solicitado pelo próprio biógrafo. Algumas verdades são mais pesadas que outras e devem ser carregadas somente quando os ombros estiverem prontos. Ele assinou. Selou e recostou-se na cadeira Hastings, que observava em silêncio do outro lado da sala, disse: então é isso. O assunto está encerrado? Poirot assentiu. Por mais que uma história esteja encerrada, mon ami, alguns finais não são perfeitos, mas são verdadeiros. Hastings olhou para ele com curiosidade. E se você tivesse que resumir tudo, o que você diria que este caso foi realmente Sabra? Poirot sorriu gentilmente, entrelaçando os dedos. Sob o queixo, era sobre o perigo das ilusões. O custo de fingir. Cada pessoa naquela casa usava uma máscara. E quando o manuscrito apareceu, seja por destino ou falsificação, ele quebrou essas máscaras. O resultado não foi apenas uma morte, Hastings.
Foi o lento desmantelamento de vidas construídas sobre vaidade e medo. Ele se levantou, ajustou os punhos e olhou para o relógio. Mas também era sobre redenção. Sobre a possibilidade, por menor que seja menos de que, mesmo no fim, um homem possa escolher ser honesto. Ele se virou para Hastings. E é por isso, Manami, que faço o que faço. Não para capturar assassinos, mas para lembrar aos vivos que nunca é tarde demais para encarar a verdade. E com isso, Hercule Poirot, o pequeno belga de bigodes imaculados, e olhar infalível para a fragilidade humana, apagou a lâmpada de seu escritório. Lá fora, Londres estava silenciosa. A chuva estava começando a cair novamente. Lá dentro, numa gaveta forrada de linho, 2 cartas repousavam lado a lado. Uma de um homem que morreu com segredos no coração, e uma de um homem que os descobriu e os colocou de volta onde pertenciam. Não deve ser esquecido. Mas para ser compreendido, o fim, ferramenta chate.